Voltamos com a Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre os desafios aí da nova diretoria do Sinceps, né, e um balanço da diretoria anterior. Para falar desses assuntos, os convidados são o Ralf Marcos Henke e Túlio Vidor. Vamos recomeçar aqui com o Túlio, né? Você está saindo do sindicato, está passando para o Ralf uma atividade aí que ela é um pouco espinhosa, né? Que é a questão dos trabalhadores temporários, né? Aí fizeram, né, acertos com a universidade e agora a coisa está... Vamos tentar contextualizar para quem não é da universidade como tudo isso ocorre, Túlio, você que vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo. É importante, Carlos, que a comunidade compreenda de que tipo de contratação nós estamos falando. Né? A FURB, ao longo da sua história, compôs um quadro próprio de servidores, né? Só que o perfil de contratação pública desses servidores, principalmente no quadro docente, é um quadro objeto de concurso com muito poucas horas, ou seja, a grande maioria dos nossos docentes, eles fizeram concursos públicos para 8 horas, para 12 horas aula. E o restante da composição da carga horária desses trabalhadores é de disciplinas que eles vão agregando à sua condição, ao seu quadro de atividade, mas que não são disciplinas onde eles são concursados. Por isso também um número muito grande de professores temporários. E ao longo da sua história, a FURB foi contratando professores temporários, né, não necessariamente para substituir outros professores do quadro, mas sim para dar conta dessas horas, dessa demanda de aulas na universidade. Essa contratação era feita em regime seletista, né, regulado pela CLT, por prazo indeterminado, o que não é previsto, né, legalmente não é previsto, ou seja, o trabalhador pode permanecer como temporário no serviço público por um período de no máximo 2 anos. Isso não se cumpriu na FURB durante muito tempo e esta ciência não foi dada aos trabalhadores. Então hoje que condição a gente tem? Após a ação civil pública, que é de cerca de 3 anos e meio atrás, toda a contratação temporária está dentro da legalidade. Ou seja, os trabalhadores estão sendo contratados, permanecendo na FURB por no máximo 2 anos e tendo seus contratos rescindidos. Eles precisam, após a rescisão do contrato, ficar por um período de pelo menos 6 meses sem voltar a assumir a atividade dentro da instituição. No entanto, nós temos um número muito grande de professores que tinham contrato por prazo indeterminado ou mesmo por prazo determinado, que foram objeto de renovação e que estão na FURB por um período até muito superior ao de 2 anos. Né? Tem casos, inclusive, de trabalhadores com 20 anos de casa, como temporários, com contrato em constante renovação. Então, o que a gente defende? A gente defende um dispositivo que é anterior a esta lei que definiu o prazo máximo de 2 anos. Esse dispositivo garantia que o trabalhador no serviço público por mais de 2 anos adquiria a estabilidade. Ou seja, ele não é integrado à carreira, ele não tem progressão, não tem direitos de um trabalhador concursado, no entanto, ele não pode ser demitido pela livre vontade da instituição. Ou seja, ele precisa ser objeto de um processo administrativo, né? E a lógica do que a gente defende é justamente essa, quer dizer, um trabalhador que dedicou grande parte da sua vida funcional a essa instituição, sem saber que a instituição não poderia contratá-lo dessa maneira, com a expectativa de ficar aqui prestando o serviço, e que agora, por decisão do Ministério Público, precisa ser demitido, né, sumariamente pela FURB. Então, o que a gente defende é este acordo, quer dizer, para os trabalhadores que estão sendo contratados agora, está tudo ok. Eles estão cumprindo o máximo de 2 anos, o que é regulamentação legal. Agora, este passivo de trabalhadores que durante a história da FURB dedicaram a essa instituição e ao serviço público, né, a sua atividade funcional, esses não podem ser objetos de uma demissão sumária. Né? Então é isso que a gente veio defendendo e que é a proposta da nova direção também. Ralf, o sindicato primeiro vai esperar que a FURB execute o TAC, né, ou que demita esses temporários, ou pretende fazer alguma coisa antes?
Bom, a estratégia é que alguns pensam, nos solicitam já uma ação antecipada dessa demissão. Mas muitos desses a gente vai esperar o TAC ocorrer, a FURB cumpre o TAC e nós tomamos as devidas providências judiciais em seguida a essa medida, né? Quer dizer, a FURB terá que cumprir o TAC, tinha um prazo para isso, ele se estendeu e, devido a uma questão legal do Ministério Público, terá que efetivar, digamos, essa ação para cumprir. Cabe a nós, então, tomar a nossa parte em defesa dos trabalhadores, né? A FURB vai fazer a deles, né? Não regularizou e nós vamos fazer a nossa. Nesse sentido. Túlio, desses 3 anos aí, alguma das propostas, alguns dos projetos que você não conseguiu desenvolver e que está conversando com o Ralf para tocar? Sem dúvida, né? Nós tivemos, primeiro, por uma fragilidade de toda essa condição jurídica da própria FURB, da condição das vagas dos trabalhadores, nós acabamos sofrendo com isso. Quer dizer, quando questionada a vaga de trabalho, você automaticamente tem um questionamento da própria representação sindical. Então, a gente não avançou numa reforma estatutária do próprio sindicato. E tem questões que a categoria já nos indicou por meio do congresso que realizamos, como, por exemplo, uma reforma dos quadros de direção, criando principalmente uma secretaria específica para as questões de saúde. As questões de saúde são muito caras ao trabalhador da FURB, né? A gente vive uma condição de adoecimento dentro da instituição, né? Nós não temos propriamente aqui um quadro tradicional de lesão por esforço repetitivo, por exemplo, mas nós temos um adoecimento psíquico, nós temos um estresse muito grande, assédio moral, e a categoria pede por uma diretoria específica de saúde, né? A saída que a gente teve foi vincular essa atividade à diretoria de formação, mas ainda existe muito a avançar nesse sentido. E o outro desafio é avançar nas organizações por local de trabalho, representantes específicos do sindicato em local de trabalho, fazer o sindicato estar organicamente mais presente nos setores. Eu acho que isso fica como um desafio imediato já para a próxima diretoria, que era proposta da nossa gestão também, que não foi possível executar nesse período de 3 anos. Vai dar para tocar isso? Vai, essa vai ser uma das metas. Inclusive, reivindicar também a educação continuada de chefias, tá? Porque durante essa nova gestão tivemos muitas mudanças em diversos setores, né? Não que não haja problemas, mas muitas pessoas necessitam de educação continuada para evitar conflitos no trabalho, né? Então a gente recebe servidores, trabalhadores da FURB justamente que não conseguem resolver conflitos no ambiente de trabalho, a chefia não consegue conciliar, digamos, esses interesses internamente, e tudo poderia ser resolvido justamente se nós tivéssemos desenvolvido habilidades nos que são chefes. Então isso diminuiria as tensões no trabalho e facilitaria. Então essa é uma reivindicação que a reitoria tome postura nesse sentido, já que existem muitas novas chefias e é necessário, então, um treinamento específico nesse sentido, né? Então, essa é uma das propostas que está colocada aqui, além do que o Túlio citou, que a nossa preocupação com a saúde do trabalhador é muito grande, né? Até porque boa parte dos afastamentos, né, das interrupções que existem no trabalho são devido a esses problemas psicológicos, às vezes problemas de doenças adquiridas no ambiente de trabalho, e às vezes não só no ambiente de trabalho, né? Nós temos a questão das drogas, né, etc. Tudo que pode afetar a família, né, do trabalhador afeta também internamente as relações desse trabalho. Mas vamos fazer a nossa parte, que é justamente evitar, devido às condições desse trabalho, haja reflexos na saúde do trabalhador. Portanto, então a gente tem na diretoria profissionais ligados a essa área, hoje na diretoria de formação, mas que na reforma estatutária pensamos realmente em compor uma secretaria específica nesse sentido. Ralf, o sindicato, né, o Sinceps, é uma defesa aí dos servidores, mas nós precisamos que os servidores apostem no sindicato, né? De vez em quando, né, o servidor fica um pouco receoso em se filiar ao sindicato, a estar presente, né? Gostaria que você falasse para o nosso servidor por que nós precisamos ter um sindicato forte para termos uma categoria com representação, né, neste momento, principalmente neste momento.
a base de uma entidade sindical, ela se faz com o seu número de filiados. E na representação, nas assembleias, na votação, por exemplo, há uma eleição, e as pessoas que não são sindicalizadas, elas não, ou filiadas a esse sindicato, não podem exercer, né, eventualmente, seu direito a voto, e, portanto, fica apenas um sindicato que está parcialmente tomando decisões, uma base que não é o total dos trabalhadores da FURB. Então, isso é muito ruim. Então, a nossa intenção é aumentar essa base. Né? E acho que a fala do Túlio é muito importante na relação que o SINCEPS exerceu, e ele muito bem construiu, da aproximação dos movimentos sociais e também do Fórum dos Trabalhadores. Então, nessa expectativa, já tivemos conversas antes até da eleição, com o Fórum dos Trabalhadores, e a gente está empenhado em dar continuidade a essa relação, que acho que o conjunto de sindicatos com interesses comuns, existem interesses comuns nessa pauta, é muito importante para reforçar todo o movimento sindical na cidade. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do Cidadania em Debate. Eu queria aqui só deixar a palavra com o Túlio que está saindo do sindicato, né? Gostaria, o que você diria para essa categoria que você representou, né? Nessa saída agora do sindicato? Com certeza agradecer o apoio durante esses 3 anos, né, Carlos, que foi muito importante, foi uma categoria que esteve muito empenhada em sustentar as pautas do SINCEPS e reconheceu no SINCEPS o sindicato que a representou nos seus interesses durante esses 3 anos. Né? Desejar um bom trabalho ao Ralph, né? Tenho certeza que essa é uma gestão que assume para dar continuidade ao que a gente conseguiu construir de bom e para, claro, acertar aí os ponteiros naquilo que não foi possível fazer. Com certeza é um trabalho que vem a construir, que vem a ampliar a representação do SINCEPS. Então, desejar um bom trabalho ao Ralph, a toda a diretoria e dizer que continuamos à disposição, mesmo que não estejamos na direção do sindicato, estaremos sempre à disposição para contribuir, eu e os demais membros que não estão mais na diretoria, para contribuir com os trabalhos naquilo que for possível. O pessoal que está acompanhando o nosso debate aqui deve ter se perguntado por que a gente não tratou aqui da questão da federalização da FURB. Não tratamos porque num outro programa, o Ralph e os integrantes do Comitê FURB Federal virão aqui no Cidadania para falar exclusivamente deste assunto. Quero agradecer aqui a presença do Ralph. Posso fazer aí mais uma. Só agradecer ao Túlio também todo o apoio no momento de transição, que é muito importante que ele ocorra, né? E o trabalho que ele desempenhou no sindicato nessa gestão passada que está deixando. E agradecer as palavras dele de sucesso, em que nós estaremos abertos ao diálogo, principalmente em relação à base que nos representa, que nós representamos, e o diálogo com a sociedade, né? Ou seja, o movimento sociais e Fórum de Trabalhadores foi citado, mas nessa tarefa de negociação nós temos que estar também dialogando com muitas outras pessoas, entidades, autoridades, e portanto a gente está disposto e com convicção que nós chegaremos então a melhores resultados nesse diálogo, e também no que for necessário lutar, nós estamos prontos para o combate. Tá certo. Então tá. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa de sindicatos servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Quero agradecer aqui as presenças, né, de Ralph Marcos Henke e de Túlio Vidor, que falaram sobre os desafios da nova diretoria do SINCEPS e um balanço do que foi desenvolvido até agora. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa, e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Tchau.